Olá! Olha, se regência e crase são daqueles temas que às vezes dão um nó na cabeça, então está no sítio certo. Hoje vamos descomplicar isto tudo, mostrando que estas regras funcionam com chefes e funcionários. E quando se percebe quem manda, tudo fica mais fácil. Vamos a isso? Para começar, uma pergunta que parece não ter nada a ver. O que é que um chefe tem em comum com o verbo? Eu sei, parece estranho, mas acreditem que a resposta a esta pergunta é a chave para desbloquear toda a lógica por trás da regência. Vai fazer todo o sentido, prometo. E aqui está a resposta. A regência é, no fundo, uma relação de poder dentro da frase. Temos um termo chefe, que pode ser um verbo ou um nome, a governar um termo funcionário. O chefe exige uma ligação, que normalmente é uma preposição, e o funcionário obedece. Basicamente, um manda e o outro cumpre. Simples assim. Ok, teoria vista, vamos à prática. Vamos ver como é que estes chefes, os verbos, dão ordens diferentes. E como é que uma coisinha tão pequena como uma preposição, uma simples ordem, pode virar o significado de uma frase de pernas para o ar. Reparem no verbo assistir. Sem preposição nenhuma, a ordem do chefe é clara. Ajudar. Por exemplo, a enfermeira assiste o idoso. Mas, quando ele exige a preposição a ordem muda por completo. Passa a ser ver. Assisti ao novo filme. Aquela pequena preposição é a ordem que muda a tarefa toda. E com o verbo aspirar acontece exatamente a mesma coisa. Sem preposição, a ordem é literal, é física. O aspirador aspira a poeira. Mas, se lhe juntarmos a preposição a ordem transforma-se num desejo, em algo abstrato. Aspiro ao cargo de auditor. É a prova viva de que a preposição é a ordem do chefe, que define a missão. E agora, esta frase é daquelas que de certeza toda a gente já ouviu por aí, ou se calhar até já disse. Parece super normal no dia-a-dia, não é? Mas do ponto de vista da gramática, há aqui um chefe a ser ignorado. Pois é, o verbo preferir é um daqueles chefes mesmo rigorosos. Ele não aceita mais, não quer saber do quê, a sua única ordem, a única regra que ele impõe é a preposição a, ponto final. Prefere-se uma coisa à outra. Não há negociação. Portanto, o correto é mesmo, prefiro o sertanejo à bossa nova. Ok, já percebemos que os verbos dão ordens. Agora, vamos subir um degrau. A crase, que parece tão complicada, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é uma consequência direta destas ordens que acabamos de ver. Pensem nela como uma espécie de reação de fusão. A crase acontece em 3 passos, muito lógicos. Primeiro, temos a ordem. O nosso chefe exige a preposição a. Depois, vem o acordo. A palavra feminina que vem a seguir tem de aceitar o artigo a. E por fim, a fusão. Estes dois sons a encontram-se e fundem-se, criando o a com o acento grave. É só isto. A mais a igual a a. Vejamos um exemplo que não deixa dúvidas. O verbo referir-se é um chefe que exige a preposição a. A palavra reunião é um substantivo feminino que aceita o artigo a. O que é que acontece? A ordem é dada, o acordo é feito e a fusão acontece. Refiro-me à reunião. Lindo e super lógico. Muito bem. Agora vamos a um guia super rápido. Pensem nisto como as regras de trânsito da crase. Quando é que temos sinal verde para avançar e quando é que temos sinal vermelho de paragem obrigatória. Sinal verde para a crase é obrigatória naquelas expressões femininas que usamos a toda a hora, como à noite, às vezes ou à direita. Também se usa antes de lugares, mas atenção, lugares especificados. Dizer vou à Baía que amei não é ir a uma baía qualquer. E claro, quando está escondida a ideia de à moda de, como em bacalhau à Gomes de Sá. E agora, sinal vermelho. Proibido. A lógica aqui é muito simples. Se falta um dos A's para fazer a fusão, não há fusão. Por isso, nunca, mas nunca se usa crase antes de palavras masculinas ou de verbos. Porquê? Porque eles não aceitam o artigo a. O mesmo vale para palavras repetidas, como cara a cara, ou antes da maior parte dos pronomes. Se não há 2 A's para juntar, não há crase. Fim de conversa. Então, chegamos ao fim. E depois de tudo isto, a pergunta que fica no ar é: mas por que é que isto importa? Para que serve, afinal, dominar estas regras? Vamos juntar as peças do puzzle. A grande conclusão é esta.
Dominar a regência e a crase não tem a ver com decorar listas infindáveis de regras. Tem tudo a ver com perceber a lógica, a relação chefe-funcionário. Quando essa estrutura de ordens e obediência faz clique, a gramática deixa de ser um monstro e passa a ser aquilo que realmente é, uma ferramenta poderosa para comunicar com clareza. E, para fechar, fica uma pergunta para reflexão. No mundo em que a língua está sempre a mudar, com novas gírias e formas de falar a surgir todos os dias, qual é o verdadeiro papel destas regras formais? Por que é que dominar a estrutura da língua ainda é fundamental para nos expressarmos com precisão e sem ambiguidades? Fica a pensar.